Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo nós vamos montar junto esse dashboard de vendas utilizando apenas tabela dinâmica e gráficos. Então essa aqui é a nossa base de dados, onde eu tenho uma lista com as vendas do ano de 2020 de uma suposta empresa, contendo data de venda, código do produto, qualquer descrição, a categoria, a quantidade que foi vendida, o preço unitário, o valor total da venda, qual foi o estado e o vendedor que realizou esta venda. Então, primeiramente, nós vamos começar a montar as tabelas dinâmicas separadas para cada um dos indicadores que eu quero ter no meu gráfico. Então, se eu olhar aqui para o meu dashboard, o primeiro indicador que eu tenho é o faturamento mensal. Então, eu vou vir aqui na minha tabela, vou selecionar toda ela. Nós temos um vídeo com bastante detalhes falando de tabela dinâmica e eu vou deixar o link para quem tiver interesse. Então, na guia Inserir, eu vou vir em tabela dinâmica e vou dar um OK. Aqui a planilha já trouxe os campos pré-definidos da minha tabela e eu vou inserir o campo datas na opção de linhas. Porém, aqui ele carregou como mês e data da venda. Eu vou deixar apenas como o mês e vou colocar aqui o valor total, da minha venda no rótulo de valores. Então aqui a planilha já fez a somatória dos valores para cada um dos meses. Com essa tabela e selecionando ela, eu tenho disponível aqui a aba Análise da tabela dinâmica. Clicando aqui, eu posso adicionar um gráfico dinâmico vinculado a essa tabela. Nós vamos inserir um gráfico de linha e eu vou dar um OK. Então essa aqui é a minha primeira informação conforme o meu indicador aqui. A segunda informação que eu tenho é a quantidade de vendas por vendedor. Então nós vamos pegar essa informação aqui na tabela de vendas. Eu vou inserir uma nova tabela dinâmica, selecionando todos os dados, vindo inserir tabela dinâmica, eu vou dar um OK. E aqui agora eu vou colocar os vendedores nas linhas e o total, que é as vendas, no rótulo de valor. E aqui também eu tenho os valores dos vendedores. Porém, se eu reparar aqui, está numa ordem alfabética. Eu quero que ele classifique pela quantidade, do maior para o menor. Então, clicando com o direito, eu venho em classificar e coloco do maior para o menor. Então, a planilha fez a classificação. E agora, para finalizar, eu posso vir aqui e formatar isso como moeda, para que fique com o valor monetário aqui apresentado para mim. Feito isso, selecionando a tabela dinâmica, eu venho novamente em análise de tabela e vou inserir um gráfico também referente a essa tabela, mas eu vou utilizar aqui a opção de gráficos de barras. Vou dar um OK e aqui eu vejo que o gráfico de barras está apresentando o maior na parte inferior. Eu quero inverter, eu quero que o maior fique na parte superior. Para fazer isso, eu venho no eixo dos vendedores aqui, venho em formatar eixo. E na opção de categorias em ordem inversa, eu vou flegar essa opção e aqui a planilha faz a inversão. Vou apagar aqui também essa escala e vou adicionar o rótulo de valores à frente da barra. Clicando com o direito, vindo em adicionar rótulo de dados, e adicionei aqui à frente. Posso remover aqui também a legenda. Vou deixar aqui a barra um pouco mais espessa, aumentando aqui a largura de espaçamento. Conforme eu mexo nesse indicador, ele vai deixando mais grossas as minhas barras ali. Ok, então está feito esse gráfico, depois a gente vai melhorar ele um pouquinho mais ainda. A próxima informação que eu quero é a quantidade de vendida por categoria de produtos. Então nós vamos voltar aqui na minha tabela dinâmica, ela já está selecionada. Eu posso vir aqui apenas e inserir uma nova tabela dinâmica, e aqui vou dar um OK, e vou colocar aqui nas minhas linhas, e vou colocar aqui nas linhas agora a categoria e o valor total. Eu vou colocar aqui o valor total e eu tenho aqui a somatória de todas as vendas por categoria. Então vamos clicar aqui em análise da tabela dinâmica, vou vir aqui em gráfico dinâmico e vou deixar com o gráfico de barra mesmo, conforme está aqui no meu dashboard principal. Vou adicionar os rótulos de valores acima, aqui ele ficou um pouco embolado, a gente pode apagar essa legenda lateral, estender um pouco mais o meu gráfico. Ok, por enquanto deixa assim. Uma outra informação que eu tenho aqui no dashboard é o percentual que vendido para cada estado. Eu vou fazer o mesmo procedimento, vindo aqui na tabela, inserindo tabela dinâmica. Vou colocar aqui o campo de estado nas linhas e o total em valores. Porém agora tem uma diferença, que lá aparece o percentual e não a somatória total. Para fazer isso eu posso inserir aqui o gráfico. Vou selecionar um gráfico de pizza. Vou dar um OK. Vou colocar aqui o meu rótulo de dados, da mesma forma, clicando com o botão direito. Vamos selecionar aqui o botão direito, adicionar rótulos e dados.
Porém, esse rótulo eu não quero que apareça o valor. Eu vou em formatar rótulos de dados, vou formatar, e vou alterar aqui de valor para percentual. Vou tirar o valor e vou colocar o percentual. Então aqui agora eu tenho o percentual de venda por estado. Posso fechar aqui. Vamos voltar aqui no meu dashboard. Então basicamente aqui eu já tenho os elementos para montar o meu dashboard final. Então eu vou criar uma nova aba, vou escrever aqui dashboard. E vou trazer aqueles gráficos que nós montamos para essa aba. Eu posso vir aqui Ctrl X para recortar o gráfico, venho aqui no meu dashboard e colo ele aqui. Vamos colar o gráfico aqui. Vou pegar aqui o gráfico 3, que é o dos vendedores, vou recortar, venho para dashboard, vou colar aqui. Vamos fazer a colagem aqui. Posso vir aqui com o botão direito e pedir para ocultar os botões de campos aqui. Vamos acertar um pouco aqui, ok. Vou inserir o gráfico de categoria no dashboard. Categoria. E por fim, o gráfico de vendas por estado. Recortando e colando aqui também em dashboards. Certo? E se a gente reparar aqui no dashboard principal, nós temos uma segmentação de dados, que ela é por mês, por estado e por categoria. Que conforme eu vou clicando nessas segmentações, os gráficos são atualizados. Como é que eu vou fazer isso? Então eu venho aqui para o meu dashboard que eu estou montando, seleciono um gráfico aqui, eu vou pegar esse gráfico de vendas mensais e vou vir aqui em análise do gráfico e vou inserir uma segmentação de dados. Nesse caso vou utilizar a segmentação de meses, vou dar um OK. Então a planilha já criou aqui a segmentação de dados por mês. Vamos só vou posicioná-las aqui melhor. Porém, quando eu clico, ela vai funcionar apenas para esse gráfico, que foi através dele que eu inseri a segmentação. Para que haja uma comunicação entre todos os relatórios, eu tenho que vir aqui na segmentação, clicar com o botão direito e vir aqui em conexão de relatórios. E aí sim eu vou marcar todas as tabelas dinâmicas que estão envolvidas nesse dashboard e vou dar um OK. Agora sim, ao clicar em um item de segmentação, eu tenho todos os gráficos atualizados. Posso fechar aqui. Vou inserir também a segmentação por estado, selecionando o gráfico do estado, vindo aqui na análise de gráfico, pedindo uma segmentação de dados e seleciono a opção de estado. Posso colocar aqui abaixo dos meus meses. Também vou fazer a conexão com os demais relatórios. E vou inserir também uma segmentação por categoria de produto. Selecionando, inserindo segmentação de dados. Colocando aqui categoria, eu vou dar um OK. Vamos só ajustar aqui um pouco para ficar melhor. Ok, feito aqui a segmentação de dados, eu vou começar a trabalhar aqui nesses relatórios. Aqui no relatório de venda mensal, eu quero que apareça o valor acima aqui como um rótulo. Então eu vou adicionar o rótulo de valor, só que ela está aparecendo aqui à direita. Então nós vamos vir aqui em formatar rótulo e eu vou jogar esse valor acima do ponto. Vou fechar. Vou apagar aqui esse eixo lateral, porque quando eu uso rótulo, acaba não tendo a necessidade de utilizar o eixo. Fica um pouco mais claro. E aqui, como os valores são altos e estão na casa dos milhões, eu gostaria que apresentasse apenas um número resumido, né, com um número arredondado, como se fosse 1.5, 1.3 milhões. Então, como que eu consigo fazer isso? Eu posso selecionar esse rótulo de dados, clicar com o botão direito em formatar rótulo de dados, e aqui na opção lateral eu vou vir em número, e número tem a mesma regra de formatação de uma célula. Aqui ele está como contábil, e eu vou selecionar aqui, vou apagar esse valor contábil, e vou colocar 0,0, e eu vou utilizar o ponto, porque o ponto fará divisão por 1000. Então se eu colocar um ponto, ele vai dividir por 1000, e se eu colocar mais um ponto, ele divide por 1000 novamente. E aí sim eu posso abrir uma aspa e colocar um M maiúsculo, que vai representar 1 milhão. Vou vir aqui e vou adicionar essa formatação, e aqui você vai ver que ficou 0,3 milhões para quando for 300 mil, e aqui no caso de 1 milhão, ficou 1 milhão. E aqui praticamente o nosso dashboard está montado. No demais é só formatação. Vamos lá?
Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Caso tenha alguma dúvida, pode utilizar aí os comentários, assim que possível eu vou estar respondendo. Inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso trabalho no site da Smart Planilhas. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima!